no momento que nós vivemos, onde se veicula o Evangelho pelas redes sociais, por todos os meios, ninguém vai chegar inocente diante dele, dizer que não ouviu, dizer que não sabia. É por isso que Deus levanta, usa pessoas para te alertar, para te exortar, para te instruir, para profetizar. E aquele povo endurecia a cerviz. Sabe o que é a cerviz, irmão? É esse ossinho que tem aqui, ó. Quando ele endurece, o camarada fica soberbo. Ele acha que ele pode tudo, que tudo é para ele, que ele é o cara. Porque aquele povo, ele estava confiando em reis, em cavalos, no exército e no seu próprio braço, nos políticos. E Jeremias 17:5, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, não é no outro homem, é nele mesmo, que muitos interpretam errado. Maldito o homem que confia em outro homem, não, é maldito o homem que confia no homem, nele mesmo, porque o contexto diz que ele faz do seu braço de carne a sua força. Ele tira o foco de Deus e coloca no seu braço de carne. É por isso que Davi, no Salmo 20, o verso 7, ele diz que uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Glória a Deus! Nós estamos aqui fazendo menção do nome do Senhor. Porque nós sabemos que Ele tudo pode e nenhum dos pensamentos dele pode ser impedido. E Ele tem muito mais para fazer, além do que você pensa ou pede. Ele tem muito mais para te dar, além do que você... Mas precisa obedecer. O abecedário não é A, B, C, D. O abecedário de Deus é obedecer. Oh, glória a Deus! É obedecer. A obediência a Deus é o segredo do sucesso. É por isso que Jó, a Bíblia diz que ele era um reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Sabe uma pessoa íntegra? É o que ela é na sua frente, é o que ela é de porta fechada, dentro do quarto. Porque não adianta lá no teu quarto, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai em secreto, o teu pai que vem em secreto te recompensará. E depois chegar aqui na igreja e Deus fala, mas lá no teu quarto você não é assim. Íntegro é o que você é na frente dos amigos e na frente da esposa. Amém. Você quer saber quem é a pessoa? Pergunta para a esposa dele. É ela que dorme e acorda comigo. Após Deus, ninguém me conhece melhor do que a minha esposa, porque ela dorme e acorda comigo. Ela sabe todos os meus defeitos e todas as minhas qualidades. Imagina Deus se Ele não te conhece. Em 9,15 de Atos, ele disse: Ananias, vai até a rua direita, pergunta pelo homem chamado Saulo, e eis que ele está orando. Vai à rua direita, sabe o teu endereço. Pergunta pelo homem chamado Saulo, sabe o teu nome, e eis que ele está orando, sabe o que você anda fazendo. Existe um que nos sonda. Ele sabe o que perpassa, o que permeia, o que perscruta no seu coração nessa noite, na sua mente. E precisamos entender a versatilidade da palavra coração. Ora é a mente, ora é o pensamento, ora é o centro de todas as emoções. Por isso que o corpo morre, a mente está morta, mas o coração está batendo, porque ele é o centro. E a Bíblia diz em Provérbios 4,23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Em Provérbios 23,26, ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Sansão entregou o coração dele para Dalila. Para que você tem entregado o teu coração? Lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, ele disse: não juntei tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói. Juntai tesouro no céu, aonde os ladrões não roubam, não minam. Você está aqui hoje é juntando tesouro no céu, enterrando tesouro no céu. Ele diz: aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Se o teu tesouro está na roupa, ele manda a traça. Se está no carro, ele envia o ladrão.
Onde está o teu coração? E ele está dizendo: filho meu, dá no teu coração. Em Abacuque 2,14 ele diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, a terra se encherá da glória e do conhecimento de Deus. Oséias 4,6, a Bíblia diz que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E há dias agora eu falei sobre o conhecimento e a sabedoria. Estava comentando com o Luquinhas lá na fila. Conhecimento e sabedoria, comentei com o Luiz, são duas coisas distintas. Conhecimento você adquire, a sabedoria Deus dá. Tiago 5. Amém. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque o que é a sabedoria? É aplicar o conhecimento no momento certo. Tem gente que tem muito conhecimento, mas ele aplica de forma errada. Ele precisa da sabedoria de Deus. O conhecimento faz você se desvencilhar dos problemas, mas a sabedoria faz com que você nem entre nesse problema. Você cai no buraco, o conhecimento te tira de lá, mas a sabedoria faz com que você não caia no buraco. Deus, ele tem essa sabedoria para te dar. A mão dele está cheia nessa noite. Me trouxe aqui para alimentar a tua alma. Porque o teu corpo se alimenta com a boca. Os teus olhos, a tua alma. O teu corpo se alimenta com a boca. A tua alma se alimenta com os olhos. Por isso é chamada janela da alma. E o teu ouvido, é pelo ouvido que você alimenta o seu espírito. Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que a palavra tem que ser pregada. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é a palavra. Porque Mateus 22:29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece a palavra não conhece o poder de Deus. Em Oséias 6,3 ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus em João 5,39 ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuida ter nela a vida eterna e elas testificam de mim. Examinar a Escritura. Quando você vai ao médico, ele precisa te examinar. É procurar as minúcias, nas entrelinhas. Em Abacuque 3,2 ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos. Ele já está almejando por um avivamento. E todo avivamento ele é desencadeado pela palavra e pela oração. A palavra e a oração andam juntas, elas se nutrem, elas estão atreladas uma à outra. Oração e palavra é a chave que abre a porta do milagre. Oração e palavra. E alguém perguntou a W. Tozer: o que é mais importante, a oração ou a palavra? E ele disse: pergunta para um pássaro, o que é mais importante, a sua asa direita ou a sua asa esquerda? Porque o pássaro sem uma asa ele não decola. Você precisa orar, você precisa ler, para que Deus abra o seu entendimento. Porque se você não conhece a palavra, procura conhecer, para que você não se torne uma presa fácil. Porque no campo de batalha você é aliciado facilmente. E na primeira investida do adversário você tomba. Porque Deus se revela através da sua palavra. Em João 18 diz que Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho que esteve no seio do Pai, esse nos revelou. É através da palavra. Se não fosse a palavra, se não fosse a Bíblia, nós não teríamos noção de céu e inferno. Não saberemos o que faço para desviar do inferno, o que faço para agradar a Deus. Não saberia o que é pecado. Mas Deus nos deu a sua palavra. E todo avivamento ele é desencadeado pela palavra. Como Neemias capítulo 8, o culto do Velho Testamento, ele não havia nenhuma prioridade à palavra. O culto era cercado de rituais e sacrifícios. O sacerdote já sabia o que tinha que fazer. Mas quando chega em Neemias capítulo 8, há uma virada de chave. Neemias 13:24, a Bíblia diz que eles perderam a língua pátria.
eles não entendiam mais o aramaico. Eles recorreram à sua liderança e disseram: tragam uma palavra, nós precisamos da palavra. A Bíblia diz que quando Esdras, no verso 5, ele abre a palavra no culto, toda aquela multidão se colocou em pé em reverência à palavra. E no verso 3, a Bíblia diz que foi da alva até o meio-dia, embaixo do sol quente, em pé, ouvindo a palavra, extremamente compenetrado, ouvindo, entendendo. E na proporção que ele pregava, de forma gradativa a qual eles entendiam, o povo começou a chorar, porque eles entenderam que estavam fora da vontade de Deus, que não estavam andando em conformidade. Tem hora que nós precisamos parar e fazer uma faxina milimétrica no porão da nossa alma e detectar onde está o erro. Glória a Deus. Assumimos o erro e começarmos do zero, na direção do Deus eterno. E quando o povo começou a chorar, no verso 10, ele disse: não chore, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A verdadeira alegria só tem no coração quem conhece a Deus. Porque a alegria é um dos frutos do Espírito. Na verdade, a Bíblia diz: o fruto do Espírito não são os frutos, é o fruto. É o fruto por 9 partes: autodomínio, temperança, mansidão, humildade, paz, alegria. O avivamento ele trouxe a família de Raabe, que estava fora do plano de salvação, para a salvação. E a família de Acã, que estava no plano da salvação, foi lançada fora pela sua desobediência. Raabe, que não fazia plano da salvação com a sua família, foi salvo. E Acã, que fazia parte do plano da salvação por causa da sua desobediência, morreu junto com toda a sua família. Avivamento é quando eu leio Lucas capítulo 15, a parábola dos perdidos. Fala de uma ovelha perdida, de uma moeda perdida e de 2 filhos perdidos, um dentro de casa e outro fora de casa. A ovelha perdida, o animal sabe quando ele está perdido. Você fala: esse cachorro pode dar mudança, ele está perdido. Um animal sabe que ele está perdido. Então ele fala de um ser perdido fora de casa e sabe que está perdido. Depois Jesus entra na moeda, a dracma. Aí a moeda não tem sinapse, a moeda não sabe que está perdida. Aí Jesus fala de um ser perdido dentro de casa e que não sabe que está perdido. E fecha falando de 2 filhos, um perdido dentro de casa e outro perdido fora de casa. Agora o desfecho das 3 histórias, das 3 parábolas, o desfecho é festa, porque se achou que havia se perdido. Glória a Deus. E a Bíblia diz lá em Lucas 19:10 que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para os doentes. Só precisa de médico quem está doente. Foi para nós que Jesus veio. Aleluia. Eu era perdido, mas o Senhor me encontrou. Eu não me encontrei, Ele me encontrou, porque o perdido era eu. A pergunta aqui é: você quer receber Jesus na tua vida? Você quer aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida? Mas lá na cortina de ferro a pergunta é: você está disposto a morrer por Jesus? Lá você aceita Cristo, se eles te pegar com a Bíblia, você é decapitado. Já que nós teríamos esse medo de morrer pela causa e se tornar um mártir, tem que ter muita fé, tem que crer muito em Deus, porque Ele entregou a vida dele por nós. E eu duvido que alguém aqui que tem filho daria o seu filho para salvar alguém. Pelo contrário, você daria a sua para salvar do seu filho. E Deus entregou o seu filho para morrer por nós. Verteu o seu sangue. Aquela cruz não era dele, era minha.
era sua, era nossa, era vossa. Dele nunca foi a cruz. Dele sempre foi a honra, a glória e o poder. Abacuque tem uma visão. Deus lhe mostra. Caminhando para o final, para não cansar os irmãos. No capítulo 3, no verso 17, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja mantimento nos campos, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Israel vivia da agricultura, da pecuária. Ele está dizendo: ainda que nada dê certo, eu vou continuar confiando em Deus. Já disse: eu aceitei todo o bem de Deus e o mal eu não vou aceitar. Zacarias 2:8, a Bíblia diz que você é a menina dos olhos do Senhor. E você tem um dono, e é daquele que se levanta contra a tua vida. Porque Deus tem cuidado de você. Se nós estamos vivos até hoje, passando por pandemia, passando pelo que passamos, é porque o Senhor tem algo na tua vida. Ele tem um propósito. Ele sabia que Deus estava no controle. Quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, nós temos que entender uma coisa: a figueira dá figos. Mas antes de crescer a folha, antes dela florescer, primeiro ela dá fruto. É uma árvore que primeiro nasce os frutos e depois é que ela floresce. Por isso que ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto. Fruto na vide, a uva, alegria. Ainda que não haja alegria, ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça. Jesus, lá em Marcos capítulo 11, verso 13, a Bíblia de Jesus vinha andando com os discípulos, sentiu fome, e ele viu uma figueira. E a Bíblia ressalta, denota, dá um realce profundo, que aquela figueira tinha folhas. Lembra que a figueira primeiro ela dá fruto? Se ela floresceu, era para ter fruto. Quando Jesus, sentindo fome, procura naquela figueira fruto, ele não acha. E ele amaldiçoa aquela figueira. Ele diz: nunca mais nasça fruto de ti. E no outro dia, quando ele passou para os discípulos, Pedro disse: Senhor, aquela árvore que tu amaldiçoou secou. Todo o milagre de Jesus foi embasado na sua misericórdia, na sua mansidão, na sua benignidade. Aqui ele revela o juízo. Aqui ele está condenando a hipocrisia. Porque aquela figueira, ela havia florescido, mas ela não tinha fruto. E a Bíblia diz em Mateus 7,20 que é pelos frutos que se conhece a árvore. E quando ele se depara com aquela figueira e não acha que ele amaldiçoa, ele estava condenando a hipocrisia. Porque aquela figueira fazia uma propaganda enganosa. Ela prometia, mas não entregava. É o joio crescendo com trigo. Se veste como crente, fala como crente, anda com Bíblia, mas cadê os frutos? Cadê a vida com Deus? Ele estava condenando a hipocrisia, pessoas que vivem de aparência. Deus está preocupado com a tua roupa, Deus está preocupado com nada, Deus está preocupado é para onde está indo a tua alma. Ele quer salvar a tua alma. Porque a roupa atrás vai comer, vai ficar tudo aí, mas a alma vai prestar conta a Deus. É tempo de nós despertarmos na terra, porque os dias são maus. A gente deita para dormir e não sabe se acorda, e acorda e não agradece a Ele. Salmo 3, verso 5, Davi disse: deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Porque podia não ter. E temos ouvido, Jesus está voltando. Tiago 5,9, o juiz está à porta. Naquele dia você morreu, agora ele é teu juiz, mas hoje ele é teu advogado. Mas morreu, agora ele é o juiz. Jesus ele sempre foi muito duro com quem? Com os religiosos. Eles disseram: vocês são sepulcros caiados.
que é o sepulcro caiado? É um túmulo pintado de branco, bonito por fora, mas lá dentro tem um corpo em estado de putrefação, decomposição, tem algo podre lá dentro. Jesus estava dizendo que os fariseus, eles tinham uma gama de preceitos que eles não cumpriam, mas eles queriam que o povo cumprisse. Parece que o cristão, ele tem que andar com não pode na testa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, aquele que nos sonda e nos conhece, ele dirige as nossas ações. Jesus, a palavra religião significa religar o homem a Deus. O ecumenismo está querendo colocar todas as religiões debaixo do mesmo guarda-chuva, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Em Provérbios 14:12, a Bíblia diz que há caminhos para o homem que lhe parece direito, mas o final é o caminho da morte. O fim da rota é a morte. Não há escapatória, todos nós passaremos por ela, se ele não voltar e formos arrebatados. E para finalizar, no verso 19 ele diz: me dá os pés como da coça. Ele não podia dizer: me dá as patas como a da coça. Então ele diz: me dá os pés como da coça. Na verdade ele está dizendo: me dá a habilidade que a coça tem. Porque a coça é um cervo, um antílope, um animal que tem firmeza quando ela anda pelas rochas escorregadias. Ela salta nos altos montes, ela vai ao pico mais alto, fora que é um animal muito veloz. E ele está dizendo: me dá a habilidade da coça. No Salmo 42, o texto diz: assim como a coça anseia por água, assim a minha alma anseia por ti. Glória a Deus. A coça, esse antílope, ele tem uma particularidade. Ele tem um olfato 35 vezes mais apurado do que o ser humano. A 3 quilômetros de distância, ele sente o cheiro do seu predador. Ele fareja. E quando esse animal ele está com medo, começa a secar a água do seu compartimento, e ele começa a exalar um odor. E o seu predador está no seu encalço. E quando ela levanta o seu focinho, ela inspira, e onde ela vê que está a umidade do ar, onde tem água, ela dispara numa velocidade. E quando ela vê a água, ela mergulha, ela bebe, enche o seu compartimento de água, e quando ela sai, o odor dissipou, suprimiu, feneceu. Seu predador não sabe mais aonde está a sua presa que estava no encalço. Então a água para a coça era uma questão de vida ou morte. Deus, nas nossas vidas, é uma questão de vida ou morte. Nós precisamos nos colocar na posição, nos colocar na brecha, para que o Senhor venha atuar na nossa vida, para que o Senhor tenha legalidade de fazer o melhor nas nossas vidas. Há dias agora eu li que quando Deus fez os peixes, Ele falou com o mar: mar, produza peixes. Ele disse: terra, produza árvores, produza vegetação. Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele falou consigo mesmo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Glória a Deus. Porque se você tira o peixe da água, ele. Se você tira a árvore da terra, ela. Se você tirar Deus da sua vida, você morre espiritualmente. E o mundo espiritual, ele é tão real quanto o físico. Tudo que vai acontecer no físico já está uma estrutura montada no espiritual. O mundo espiritual, ele é tão real
Que Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 2, ele disse: eu conheço um homem, eu não sei se no corpo ou fora dele. Foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele não sabia se estava no corpo ou fora dele. Tão real é o mundo espiritual. Tudo que vai acontecer no físico está acontecendo no espiritual. Voltando em Sansão. Sansão, quando os inimigos o pegaram, vazaram seus olhos. O físico só reverberou o que vinha acontecendo no espiritual. Ele vem tocando em coisa morta faz tempo. Ele vem se deitando com prostituta faz tempo. Ele vem desobedecendo a Deus faz tempo. Ele já está cego espiritualmente faz tempo. Então que nós venhamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor através da sua santa palavra. Porque o castigo era iminente. Deus usou aquela nação, eles invadiram a cidade, queimaram a cidade, mataram muitos e levaram o povo cativo para a Babilônia. A Babilônia, ela representa o mundo. Quando eu falo Deus me tirou da Babilônia, Deus me tirou do mundo. Porque o mundo é assim, irmão, ele atrai, ele seduz, ele domina, ele engana e ele mata. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com as nossas escolhas. As nossas escolhas vão ditar a nossa vida. Glória a Deus. Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um que esteve aqui nessa noite. Creio que o coração de Deus, ele viu o teu esforço. Deus, ele viu o teu esforço, Candaragaçu. Labaço e de Candarabachebe e Andarábia. Não vai ser em vão a tua vida nesse lugar. Deus tem coisa grande para fazer na tua vida. E eu não posso deixar de passar o microfone ao pastor Gilberto sem antes perguntar se tem alguém aqui que quer receber esse Jesus dos milagres na sua vida. Se tem alguém aqui que quer viver o novo de Deus, dar uma virada na sua vida, entregar o teu caminho ao Senhor, como o missionário te disse aqui. Entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e deixar ele fazer com você o que você não pode fazer. Se tem alguém, levanta a sua mão, nós vamos orar por você. O Espírito Santo vai habitar na tua vida e você vai continuar sendo uma bênção. Mas se não tem ninguém, Deus, ele está com você. Deus, ele vai trabalhar de uma maneira especial. É o Espírito Santo que convence. Nunca vá por emoção. Nunca vá porque alguém te induziu, irmão. Você tem que sentir aqui dentro do seu coração. Porque os emocionados, quando a emoção acaba, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe todo mundo. Que as palmas vão. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Ele já falou